Olá, eu sou Leandro Ribeiro, jornalista e comunicador, e este é mais um episódio do Confia, o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. No episódio de hoje, vamos falar sobre crianças e adolescentes vítimas de abuso. E a nossa convidada especial é a Camila França, coordenadora do NACA, aqui de Botafogo, Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente. Camila, seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui participando num momento tão importante, né. Camila, que também é assistente social, trabalha aqui na sede de Botafogo, à frente do NACA. Camila, como é que é fazer parte dessa equipe do NACA aqui na sede? Olha, é um trabalho muito desafiador, né, porque trabalhamos com crianças vítimas de violências, domésticas, né, intrafamiliar, violências que acontecem dentro de casa, né, mas é um trabalho também muito significativo, porque, você está lidando com amor também, né. Sim. Então, eu começo a partir do princípio que quando, eu comecei a trabalhar aqui, eu, lógico, verifiquei vários casos bem pesados, eu faço toda a parte da triagem, né, dos atendimentos, depois encaminho para as assistentes sociais e psicólogos. Eu começava, assim, a repensar: "Nossa, o que está acontecendo? Por que tanta violência contra essas crianças e adolescentes?", né. E aí eu falei assim: "Não, também não tem que pensar com relação a isso. Já que acontece, vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível". E é isso que eu passo para a equipe, tentar fazer um trabalho, eh, mais leve, né, vamos dizer assim. Camila, explica um pouco pra gente o que seria essa violência intrafamiliar, como é que acontece esse tipo de violência dentro da família? A violência intrafamiliar, ela acontece dentro de casa, né, às vezes a gente acha que o local mais seguro é a nossa casa, Sim, verdade. mas infelizmente não, né. Então pode ser um irmão, o pai, o genitor, né, a madrasta, a mãe, um avô, um tio, pessoas que frequentam a sua casa. Essa é uma violência intrafamiliar, que é a demanda que o NACA recebe, violência intrafamiliar. Certo. E como é que é o seu dia a dia aqui na sede, no trabalho do NACA? Como coordenadora de núcleo, né, eu não faço atendimento em si, tá. Eu recebo todas as demandas por e-mail. A nossa demanda, ela não é espontânea, tá. Ela vem pelo algum órgão da garantia de direitos da criança e do adolescente, ou pelo conselho, pela defensoria pública, delegacia, né. Então eu recebo essa demanda através do e-mail, faço uma triagem, né, verifico se é um atendimento para o NACA, e aí distribuo os casos para os técnicos, um psicólogo e um assistente social. É onde vai fazer toda a escuta, todo o atendimento, vão elaborar os relatórios e devolver para o órgão que solicitou. É bem importante falar que no o NACA, ele tem vários profissionais, né, então, tem uma troca de saberes muito grande, né, isso é bem interessante. É o assistente social, o psicólogo, assessor jurídico, o educador, né, o educador ele tem uma peça, uma ponte importante, porque ele lida ali também direto com a criança, né. Sim. Então depois dos atendimentos é feito uma reunião, né, com os profissionais e trocam, né, os saberes ali para compor o relatório, né. Eh, Quando se fala em criança, em atendimento à criança, tudo é muito lúdico, né, então não há um questionário, não há perguntas, como que foi a violência? Não, isso não existe. Então é um trabalho totalmente lúdico, né. Nós estamos aqui para ter uma escuta especializada, né, e assim conseguir, fazer um trabalho que devolva para a rede, né, com os relatórios, tanto na parte social como na parte psicológica. Camila, você vai completar um ano à frente da coordenação de núcleo. O que que você tem aprendido com todo esse trabalho? Quais lições, você está conseguindo tirar de todo esse processo até aqui? É, então, é muito significante, é lindo, né, porque quando
quando a gente fala em violência, se remete a muita dor, Sim. né. Eu fico mais atenta agora à dor do outro. Eu fico mais atenta, eh, ao meu ciclo mesmo, né, de pessoas. Eh, Gente, realmente está sendo muito mágico para mim, está sendo incrível e eu tenho uma equipe muito maravilhosa. Eh, então fica tudo mais fácil quando você entra em um lugar aonde a equipe ela se compromete a fazer o seu melhor atendimento, se compromete a entregar, né, o melhor de cada profissional, né. Eu acho que isso é muito importante e fazer parte disso tá sendo maravilhoso. Eh, o tema é muito pesado, né, Sim. as violências são pesadas, né. Se eu ficasse pensando só nisso, como que eu conseguiria deixar a minha equipe tranquila, leve, um ambiente, né, se a gente todos os dias recebe aqui vários casos de violência, e a gente está falando, a física, psicológica, a sexual, né, então eu tento deixar o ambiente de trabalho mais leve possível, e os profissionais, eles conseguem fazer isso com excelência. Camila, a gerente do NACA, a Daniele Gimenez, ela sempre fala que quando não há denúncia de uma determinada violência, quem sai favorecido é o agressor. E você, né, compartilha com a gente que há vários tipos de violências. Como os como pode acontecer, essa denúncia e qual a importância dela, sobretudo para as vítimas, né? Sim, é ótimo. O que que acontece muito? O medo da denúncia, né. Geralmente a mãe, vamos, né, dar o exemplo da mãe, a genitora, ela fica com receio, às vezes ela nem acredita que o padrasto, que é o seu parceiro naquele momento, ou o próprio genitor, ou o avô, né, possa ter cometido algum tipo de violência, né. E eu acho que o primeiro momento é receio, mas fazendo isso, deixando de denunciar, o alegado, o autor, ele vai fazer com outras vítimas também, né. Então, o recado que eu dou é que você não está sozinha, você tem uma rede de apoio para conseguir fazer um acompanhamento. Então é ligar para o Disque 100, né, que vai atender, diretamente casos, né, de criança e adolescente vítima de violência, acionar o conselho tutelar da sua região, é bem importante, eles vão fazer um acompanhamento. E, o conselho tutelar, ele tá sempre ligado à família e também manda muitos casos aqui para o NACA, né. Sempre quando a gente recebe um caso, a gente tem que também direcionar ao conselho, eles que vão ficar ali por dentro de toda a situação, né. Então é ligar para o Disque 100, ir ao conselho, em caso de emergência, 190, polícia. Temos também o 180, que é a violência contra a mulher, que atende 24 horas. Então nós temos uma rede para apoiá-la, né. E acho que tem que ter um entendimento do seguinte, ah, ela não vai estar sozinha, o denunciante não vai estar sozinho. Tá, e o denunciante, eu tô falando aqui como mãe, né, mas pode ser o pai, pode ser a Sim. avó, né, mas nunca vai estar sozinho. Nós estamos aqui, a rede está aqui preparada para acolher, né, da melhor maneira possível. Camila, é assustador quando a gente vê uma notícia de violência, e seja qualquer tipo, né, de violência. E aí eu fico imaginando o trabalho de vocês, né, seja do psicólogo, da assistência social, do assistente social, do advogado, enfim, da equipe NACA. Como é manter a tranquilidade, a serenidade diante de casos tão difíceis, tão complexos e violentos? Então, cada profissional, ele tem um grande diferencial ali dentro, né. Então, primeiro de tudo é a escuta. Essa escuta onde você pode deixar a pessoa à vontade, tanto o denunciante como o possível alegado autor, que a gente também faz atendimento ao alegado autor, né, entender que aí também tem o sigilo profissional, né, que só vai ser repassado no relatório algo informativo que a rede precisa saber para compor aquele relatório, né. Mas é uma escuta especializada, e a seriedade do trabalho, né.
Mas como é uma situação muito pesada, é claro que a gente lida com nossos sentimentos também, né. A gente não leva isso para casa, porque a gente consegue aqui separar o profissional, né, mas mexe, mexe, porque somos seres humanos, né. Então, são casos que são bárbaros, bárbaros. Então não tem como você não se emocionar. Lógico, naquele momento ali com o usuário, com a pessoa que está sendo atendida, o que vai valer é o seu profissionalismo, a sua seriedade, deixar ele num ambiente agradável, com uma escuta, qualificada, né, mas por dentro, lógico, o nosso coração ele fica partido sim. Mas aí, ressignifica muito também para o profissional, porque é uma por mais que seja aos poucos, cada um vai mudando um pouquinho, né, então acho que cada profissional, ele tende, né, a entender que ele vai fazer para melhorar, ele vai fazer para agregar, ele vai fazer para dar o seu melhor ali, para acolher aquela criança e principalmente garantir o direito da criança e do adolescente. É essa a nossa perspectiva, é esse o nosso ponto, né. É não deixar que os direitos sejam violados, né. Antes de partirmos para a próxima pergunta, eu gostaria de convidar você a curtir este vídeo, a comentar, dizer o que está achando e a compartilhar também para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Ative o sininho também para que você possa receber as notificações do nosso podcast. Camila, já teve algum caso nesse período de um ano ou quase um ano que mexeu mais com você? Você foi para casa muito mal, eh, tirou ali tirou o seu chão. Teve algum caso assim que você possa compartilhar com a gente? Sim, todos os casos, na verdade, eles chocam, eles mexem. Como eu faço toda a triagem, né, não tem como não imaginar a situação. Tudo que eu leio, tudo que eu escuto, isso é meu, eu imagino, então torna-se às vezes um pouco mais pesado, né. Então teve um caso, uma família, né, o alegado autor era o genitor, né, o pai da criança, e a criança tinha apenas 10 anos. Ela já veio para o NACA, encaminhada pelo psiquiatra, pelo psicólogo, eh, bem encaminhada pelo conselho tutelar, né. E a situação dela é que ela falava, né, nos atendimentos e nas brincadeiras também, né, no lúdico, né, mas teve fala. Eh, o meu pai me coloca para dormir de conchinha e o órgão dele fica duro. Eu tive vontade, isso é uma fala de uma criança, eu tive vontade de me jogar da varanda. Então quando você tem algo nesse nível acontecendo ali na sua frente, né, isso te choca. Mas ao mesmo tempo, espera aí, eu sou uma profissional, eu estou aqui para lidar com os direitos da criança e do adolescente, eu tô aqui fazendo o meu melhor, né, e e aí a gente começa a fazer um trabalho buscando, entender essa criança, buscando, minimizar todo esse sofrimento, né. E lógico, tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento social, eh, esse caso específico, ele veio de uma situação que é onde a criança tinha um plano de saúde, né, então tinha uma rede, de atendimento mais rápida, vamos dizer assim. E o pai dela perdeu o emprego, enfim, e aí não teve mais o plano de saúde. E aí é onde o NACA ele consegue fazer toda a rede funcionar. Ele consegue direcionar para todo o restante da rede. E isso é muito, muito muito bom, né, ter esse acolhimento, fazer essa criança se fazer essa criança voltar, né,
a brincar. Lógico que ao longo dos anos que isso vai diminuindo com muito trabalho, com muita terapia, com muita conversa, com muito direcionamento, mas foi um caso que me chocou bastante. E essa mãe, né, a genitora, ela ainda sofria uma violência também, por ser uma mulher preta, né, por parte da família do genitor, e ela descobriu essa violência porque eles se separaram e ela ia dormir na casa do pai e ela voltava transtornada, a filha, né. E aí eu fui começar a entender e ela falou, aí foram buscar, né, o conceito tutelar, delegacia, enfim. Mas foi um caso que chocou bastante porque tem a fala, né. Sim. Mas, vamos deixar claro aqui que a gente conseguiu fazer um trabalho de excelência com toda a rede de garantia, né, de proteção da criança e do adolescente. É forte, né? É, É. E o trabalho de vocês acaba muitas vezes tendo que ser muito mais do que técnico, né? Porque envolvem ali sentimentos, emoções e imagino não ser fácil. Fala um pouquinho, ô Camila, como é que é feito esse trabalho com as crianças e os adolescentes que chegam nesse caso, por exemplo, que você acabou de relatar? Eh, como é feito o atendimento ali nas unidades? Existem atendimentos com psicólogos, brincadeiras, eh, algumas coisas, algumas atividades que tentam devolver a elas a infância, né, tentam devolver a elas a esperança, né, roubada por essas pessoas. sim. Como eu já até mencionei, é tudo muito lúdico, né, não há perguntas, não há questionário, né, há conversas, há diálogos e brincadeiras, e aí cada psicólogo, cada tutor social, ele vai elaborando ali na medida, que a gente consegue, vamos dizer, tirar um pouco dessa criança sem fazer uma sem fazer uma revitimização, né, de tudo que aconteceu. Então eu posso dizer que cada profissional, ele tem autonomia para trabalhar o lúdico com a criança, né. Então através de desenhos também, histórias, né. Nós temos também a Bonaca no NACA, seria até interessante depois colocar aqui, e aonde a gente trabalha, onde pode o toque, onde não pode. Eu acho esse trabalho fenomenal, um diferencial do NACA, né, Sim, sim. bem interessante. E até mesmo, como coordenadora de núcleo, né, eh, está no meu trabalho desenvolver atividades fora do núcleo, até mesmo para divulgação do NACA, para o conhecimento, né, das pessoas. E eu estou muito feliz, porque a gente está conseguindo atingir o público das escolas, né. Eu tenho minha equipe é maravilhosa, tá. As minhas técnicas são excelentes, os assessores jurídicos, os 2 assessores jurídicos que nós temos no núcleo, a administração, enfim, a equipe é 10. Então, nós estamos fazendo um trabalho dentro das escolas, né, pra conscientização. E levar isso para as escolas é muito importante, porque se parar pra pensar, a escola é a ponto-chave de tudo. Sim, verdade. Porque a criança fica mais na escola, às vezes, do que em casa. Então, às vezes, está acontecendo uma situação na família que a mãe, o pai, o tio, ninguém está percebendo, e na escola eles conseguem perceber, né. Então, isso faz parte da rede, né. Então a nossa intenção aqui no NACA, eu como coordenadora, é fortalecer o vínculo com toda a rede, principalmente chegando às escolas e fortalecendo a escola com o conselho tutelar, né, a gente Sim. não pode receber uma demanda direto da escola. Então a escola sinaliza ao conselho e o conselho faz a demanda, né, traz a demanda pra gente. E eu tô muito feliz com isso, porque, tá sendo bem receptiva nas escolas municipais, começamos aqui por Botafogo, mas a intenção é estar aí em todas as escolas do Rio, seria, né, seria maravilhoso. Então, é aquilo que eu falei, né, é um pontinho querendo fazer a diferença. Então são vários pontinhos que já estão fazendo a diferença,
né, e trazer, isso para todos é muito importante. Eu acredito que o NACA não vai ser mais algo aqui do Rio, que vai ser algo Brasil, né, então que vai ter visibilidade em todo o Brasil, que todo estado deveria ter, todo município, porque é um trabalho muito importante, é um olhar muito diferenciado, é um atendimento, eh, assim, fundamental, né, Sim. para essas crianças, para a família como um todo, não só para criança e adolescente, mas para a família, até mesmo o próprio alegado, o autor, né, o possível alegado, a conscientização, né, aqui a gente não tem poder de justiça, nada disso, deixar isso muito claro, tá, mas a gente leva muita conscientização para todos. Como é a reação dessas crianças quando vocês chegam nas escolas, ou não só nas escolas, né, mas em eventos externos também do NACA? Muito, muito receptivos. E foi até engraçado, porque as técnicas no início começaram: "Ai, caramba, falar com adolescente, né, e aí né, como é que vai ser isso?". "Gente, vamos lá, vamos ver o que no que vai dar". Foi maravilhoso, porque virou uma roda de conversas, né. E aí, já foram identificados em 4 já das palestras que nós fizemos, das rodas, né, de conversa, foram identificados abusos. Foram identificados, crianças que conseguiram se manifestar, que conseguiram falar, né. Olha a importância, Que interessante. olha a Através importância. desses Através da das intervenções e ações. sim, sim, que o Naca Botafogo vem desempenhando nas escolas. A gente está conseguindo, levantar, né, até uma possível demanda, mas o principal é o principal é acolher aquela criança ali, né, do que está acontecendo, a escola ter a ciência e tá passando para o conselho tutelar, a gente conseguir fazer um acompanhamento, eh, e a gente conseguir fazer um acompanhamento. Certo. Camila, você coordena um núcleo aqui de Botafogo, né, na sede aqui da FIA, mas existem, claro, vários outros núcleos espalhados pelo estado do Rio. Como é feita essa integração com os outros núcleos, essa comunicação com vocês aqui, formando essa rede que você mencionou há pouco? Então, são entre 17 e 19 núcleos, tá. Sim. Agora me fugiu a cabeça aqui é o número certinho. Então nós temos um grupo, de coordenadores, né, onde estamos trocando ali experiências, né, e todos os núcleos eles fazem esse papel de, divulgar o NACA, de informar, né, de passar para o outro o direito da criança e do adolescente, somente com o estatuto, né, com o ECA. Eh, então acredito que é uma rede muito grande, e quando eu falo em rede, é uma rede no geral, uma rede do conselho, uma rede com a delegacia, é a rede, com o CRAS, com o CREAS, com o CAPSI, então é fortalecer isso, né. Eh, assim a gente consegue fazer um trabalho de excelência, com toda a rede inclusa, com toda a rede, com vontade de fazer, com toda a rede com apoio, por mais que seja difícil, a gente sabe também dos contratempos que tem, a gente sabe muito bem, de cada situação, às vezes, do estado, do município, enfim, mas eu tenho certeza que em cada núcleo tem vários profissionais dedicados para fazer o melhor. Então, isso é gratificante demais, isso me gera mais amor, isso me gera mais vontade de conhecer, de entender, né, de estudar, enfim, é uma grande transformação, né, fazer parte dessa equipe. Camila, o trabalho do NACA certamente é um trabalho grandioso, né, que está presente, como eu disse, em diversos cantos do Rio de Janeiro e com certeza possui também desafios. Quais seriam alguns desses desafios do NACA hoje? Olha, acho que a conscientização, né, eu acho que não é só um desafio do NACA, é um desafio de todo cidadão. É a conscientização que criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. É dar um mundo mais leve,
né. Então eu acho que é o desafio como ser humano, como indivíduo, né. E o não se calar também vira um desafio, porque, às vezes, não só dentro de casa está acontecendo uma violência, e ninguém está ali para uma denúncia, mas o vizinho está vendo e as pessoas se calam. Então, o desafio maior, eu acho que é a conscientização de todos. Criança merece ser criança. Criança merece ter infância. E nós estamos aqui para garantir esse direito, né. Perfeito, Camila. Você disse há pouco que gostaria, um desejo talvez pessoal, de que o NACA pudesse estar presente em todo o país, em todo o Brasil, também a nossa, é claro. Mas em curto período, digamos assim, qual o seu desejo? Como é que você vê o NACA daqui a um ano? O seu trabalho, o trabalho de toda a sua equipe, muito bem avaliada por você aqui. Então, é sempre muito grandioso, né, meu pensamento sempre foi e sempre será grandioso, porque eu acredito no trabalho, eu acredito na equipe, nas pessoas, né. Eu gosto do olho no olho, como eu estou fazendo aqui, eu acho que isso é muito importante. Então eu acredito que o NACA só tem a crescer, né. Às vezes eu falo o seguinte: seria muito bom se não precisasse existir o NACA, por conta de não ter violência contra crianças e adolescentes, tá. Então, é isso que eu penso todos os dias, né. "Caramba, já que tem já que tem violência, vamos fazer o nosso melhor". Então, eu acredito que o NACA ele vá ter uma grande proporção aí, Brasil afora, assim eu espero, mas como equipe, eu queria dar uma continuidade para o NACA, eu gostaria de dar essa continuidade, porque a gente faz um trabalho, por 6 meses, né. A gente faz todo atendimento, direcionamento para rede, enviamos o relatório, né, e fechamos o caso. E depois, né, então, de repente ter um espaço para esse pós seria bem interessante, seria algo, na verdade, lindo o acompanhamento das nossas crianças aí. Camila, quais são os sinais que as crianças e os adolescentes podem emitir e que os pais precisam ter atenção? Ah, boa pergunta. Eh, lógico, cada criança é uma criança e tem uma rotina dentro da família. Se uma criança, ela é mais brincalhona, por exemplo, animada, feliz, e começa a brincar menos, a ficar mais quietinha no cantinho, já é um ponto a se observar. Eh, ou se a criança é mais quietinha, mais calma e começa a ficar muito agitada, é um ponto a observar. Eh, o sono o sono ele é um grande parâmetro, porque a criança pode demorar a dormir, pode ter, eh, pesadelos, então noites agitadas. Então assim, cada família conhece, né, a sua criança, seu adolescente. E hoje nós estamos em uma geração muito complicada. A tecnologia ela é ótima, maravilhosa, né, tudo isso aqui é perfeito, mas esconde muita coisa. Esconde medos, esconde, frustrações, então estar atento aos telefones, aos desenhos, enfim, aos canais que estão assistindo. E até mesmo a uma criança, por exemplo, que não assistia tanto televisão e está assistindo muita televisão agora, também pode ser tá, né, se desligando ali, né, daqueles pensamentos, enfim. Então, a escola também é sempre bom, eh, estar conversando com a professora, com a coordenação, entender como que aquela criança se comporta. É bem provável que ela tenha atitudes diferenciadas na escola, com agressividade, ou uma questão de isolamento, ou falas, né, gestos também, enfim, eu acho que é ficar mais ligado a
a sua criança, o seu adolescente? É entender o porquê do isolamento ou é entender o porquê da agressividade, né. Então, é esse o recado que eu deixo, é prestar mais atenção, tanto dentro como fora de casa. Perfeito, Camila. Vamos chegando ao final do nosso podcast. Foi uma honra, um prazer conversar com você. Muito obrigado por trazer essas valiosas informações, trazer também, compartilhar aqui com a gente o trabalho de vocês, essencial na recuperação, ou pelo menos em ajudar a recuperar parte da infância, da adolescência de muitas crianças. Assim, que eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, né, na verdade um pouquinho nervosa, mas acho que faz parte também, estou à disposição e eu espero voltar aqui, pra falar que temos NACA em todas as regiões ou para falar que a violência acabou. Anotadíssimo, a gente vai aguardar seu retorno. Conversamos então com Camila França, coordenadora do NACA, aqui da unidade Botafogo, sede da FIA, e este foi mais um episódio do podcast Confia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.